Bom dia. Eu trago uma reflexão aqui, propostas, né, a partir de um contexto de Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, essa região, né, com 4 milhões de habitantes, e a nossa fala aqui, por uma política cultural de gangue, dos tratados e das práticas coletivas no território Baixada Fluminense, vem a partir de uma experiência de produção cultural, né, de atuação como ativista, como produtoras culturais dentro desse território que é a Baixada Fluminense. E aí, contextualizando um pouco, né, porque ninguém conhece, na verdade, essa rede, essa potencialidade que a Baixada tem na área de cultura, né, nós contamos lá com uma história já, uma tradição em produção cultural, em grupos, em artistas, em coletivos, em instituições que trabalham arte e cultura pensando a cidade, né? Pensando o seu território, pensando o seu espaço público, pensando a sua identidade cultural, a sua população, né, a sua qualidade de vida. Isso é uma tradição lá. Só que a maioria das pessoas não conhece, não sabe que isso existe, como isso é forte dentro do nosso território. E a partir desse contexto, né, que em 2008 a Dani Francisco, que é produtora cultural e ativista, fundou a Terreiro de Ideias, que é uma empresa, uma produtora cultural que trabalha, né, por uma perspectiva de profissionalizar a área da produção cultural no território da Baixada e também de fomentar, assessorar e fortalecer essa rede de produção cultural do território que é tão grande, né, que é tão rica e é tão invisível dentro dessa metrópole. E a partir daí, a gente quer pensar essa metrópole pelo viés da cultura, né, e vem trazer essas propostas a partir que também não se difere de São Gonçalo, né, que também tem uma rede de cultura muito forte, invisível, e sofre dos mesmos problemas e precariedade. Que se falta infraestrutura, falta saúde, falta educação, a cultura, então, é algo que nem se discute, né? Se tem violência, se a mobilidade é algo muito, muito complicado na Baixada, a cultura, então, é algo visto como talvez superficial, né? E a partir da cultura que a gente quer pensar essa região, essa metrópole e trazer essas propostas, né? A partir, primeiro, da experiência desses coletivos com as suas próprias dinâmicas, né? São dinâmicas próprias, singulares. São dinâmicas singulares, né? Que são essas práticas que a gente chama de práticas de gangues, né? Que a gente denominou aqui na nossa fala, que são fora de uma determinação, né? Por exemplo, muitos grupos, muitos coletivos e artistas não têm um espaço físico, né? Eles atuam em praças, em ruas, em bares, né? Não tem uma sede, um escritório. Muitos, a maioria, não tem uma formalização, né? Não são pessoas jurídicas, não tem o CNPJ, não prestam contas, né? E aí, a partir dessa produção nas suas cidades, a gente também quer discutir essa relação com a esfera de um poder público municipal, que está ali na ponta desse fomento e dessa prática cultural, né?
Vamos dar um exemplo aqui de ocupação de espaço público. É algo que hoje na Baixada Fluminense é algo extremamente complexo de se discutir, né? E a partir daí, dessas práticas em cultura, pensando a cidade, ressignificando espaços públicos, pensando comportamentos, pensando dinâmicas, a gente quer trazer assim, algumas propostas, né? A primeira é investir em formação, né? Dividir, compartilhar essa informação para que esse produtor, esse artista, esse agente cultural possa ter a possibilidade de pensar e de construir essa metrópole, né? Se você é um produtor numa cidade e não conhece a legislação, você é facilmente vítima, né, na verdade, de, vamos dizer, lá na Baixada, o poder público é atualmente meio que o dono da praça, né? Há casos que você chega, você não conhece, não tem essa informação, e a obrigação do cara que tem um papel de fomentar a cultura é te dar um apoio logístico, não é te dar dinheiro. Você não vai chegar lá na secretaria ou no estado, na prefeitura, eu quero um dinheiro para realizar. Não, você tem que ter no mínimo um apoio logístico, que é, olha, para você fazer naquela praça, tem um ponto de luz lá, você pode usar, vai aqui nessa secretaria e pede, só para eles liberarem lá para você, e você informa aqui a Secretaria de Trânsito para fechar a rua, acabou. Isso daí não é informado. Então a gente traz uma proposta de formação desse agente para que ele tenha essa possibilidade de participar dessa política pública da cidade, né? Senão ele vai estar ali restrito a uma prática cultural marginalizada, né? Você quer fazer uma ocupação numa praça, você quer fazer uma oficina, você quer fazer uma vivência, e você, como não tem essa possibilidade de ter um apoio logístico daquele que tem o papel de fomentar a cultura, você é obrigado a fazer da forma que você bem entende, né? E aí você é marginalizado, né? Você está tocando um som numa praça que não tem nada, mas que reúne, por exemplo, em Nova Iguaçu, na Praça do Skate, 1000 pessoas por sexta-feira e não tem nada. Você está tocando um som. Como não há essa possibilidade de ocupação de espaço público, o que acontece? Você é criminalizado, a polícia chega e desliga seu som. Isso é um exemplo, né? Primeira proposta de investir em formação é uma formação mútua, que vá também dialogar com os gestores de cultura, né? Que vá capacitá-los para formular editais, para dar esse apoio logístico, né? Para fazer política pública a partir das dinâmicas que os gestores e os coletivos praticam em seus territórios, né? E assim, participar, a nossa segunda proposta também é participar das elaborações dessas políticas públicas, participar efetivamente, elaborar editais de fomento, elaborar políticas públicas de ocupação de espaço, elaborar essas ações que aqueles que têm o papel de fomentar têm que praticar. Isso tem que vir, não de cima para baixo, mas de quem pratica para cima, né? Essas propostas, elas têm o sentido de contribuir na funcionalidade, né? Porque a gente tem conselho, a gente tem plano, a gente tem sistema de cultura, né? Só que a gente tem que viabilizar uma participação da sociedade civil maior, possibilitar isso, para que isso seja funcional, para que isso tenha um impacto nos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né?
E, só para concluir, para além dos mecanismos já existentes, né? Se existem conselhos e sistemas, também existem fóruns e redes independentes que estão no cotidiano, no dia a dia da prática cultural nas suas cidades e que podem contribuir às suas maneiras na formulação dessas políticas públicas, né? É isso que a gente quer propor aqui na área de cultura para pensar as cidades, para pensar a metrópole, para pensar a qualidade de vida do cidadão. Obrigada.